Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. E a nossa reflexão será embasada numa frase de Pitágoras. Aliás, essa semana já é a segunda frase de Pitágoras, hein? E a frase de Pitágoras diz o seguinte: escolhe sempre o caminho que pareça melhor, por mais difícil que seja. O costume logo tornará fácil e agradável. Você poderia me dizer, André do céu, filósofo Pitágoras disse uma frase tão óbvia dessa? Pois é, meus queridos. Você sabe que às vezes, na coisa mais óbvia, é que se desdobra as grandes reflexões. Às vezes as coisas são tão óbvias. Eu já vi comentários de pessoas que deixaram aqui no canal, por exemplo, André, você falou uma coisa que é óbvio, mas que eu nunca tinha parado para pensar. Mas é óbvio. Então, às vezes, nas coisas mais óbvias, às vezes a gente não para pensar. Como Newton, né? Isaac Newton. Todos viam a maçã cair. Ninguém tinha perguntado por quê. Isaac Newton perguntou por que a maçã caiu. E é daí que vem a grande lei da gravidade. Então, cara, você vê, quanta gente tinha visto a maçã cair. Ninguém tinha se perguntado por quê. Então, veja bem, quando a pessoa diz assim, André, escolhe o caminho que pareça o melhor. Óbvio que a pessoa vai escolher o caminho que parece melhor. Né? Todo mundo vai escolher o melhor. Veja bem, só que tem uma vírgula ali, por mais difícil que seja. Então, é essa vírgula que vai fazer toda a diferença. Escolhe o caminho que parecer melhor, por mais difícil que seja. Ou seja, aqui ficou, né, bem redundante, seja. Ou seja, a questão é a seguinte, meus amores. Eu terminar um relacionamento, por exemplo, eu pôr fim àquela relação, parece que vai ser a minha morte. Não é verdade? Ai, pelo amor de Deus, eu não consigo de jeito nenhum, eu não consigo. Imagina. Eu não me vejo sem a pessoa, só de pensar já abre um buraco no meu peito. E aí já começa, né? A rainha das tragédias já começa a fazer estardalhaço. Nossa, Poseidon abre o mar dentro, né, de você. Então, cara, calma. Tá vendo? É uma coisa muito difícil. Você imaginar que você vai ter que terminar essa relação. Parece que, meu Deus do céu, minha vida não vai mais fazer sentido. Ah, eu não consigo. Aí é mais fácil falar que não consegue. Então, por quê? Porque algo parece para mim muito difícil. Agora, escolhe o caminho que parece melhor, vírgula, por mais difícil que ele pareça. Cara, se eu chego à conclusão que essa relação não me leva a nada, feche portas que não te levam para lugar algum. Encerre ciclos. Muitas vezes você vai ter que colocar fim numa relação que já acabou, na verdade, faz tempo. Só não foi colocado fim. Tem relações que já acabaram há tempos. Para pensar. Para pensar se o que eu estou falando aqui se não tem sentido em muitas situações. Tem relacionamentos que não. Você achava que a relação estava boa e você teve que se deparar com, né, uma traição, um término que você jamais esperava. Agora, há outros relacionamentos que não, gente. Há outros relacionamentos que a pessoa só não estava assumindo. O relacionamento já tinha ido para o buraco há muito tempo. Há muito tempo que eles já não viviam mais como casal. Então, escolhe, sabe, sempre o caminho que pareça o melhor,
por mais difícil que seja. Então, neste momento, eu tomo esta decisão. Por quê? Porque eu chego à conclusão que é o melhor. Por mais difícil que pareça, por mais que pareça que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não vai dar certo. Eu estou dando exemplo da área emocional amorosa, mas aqui nós poderíamos citar exemplo também da área empreendedora. Escolhe o caminho que pareça melhor. Cara, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me realizo fazendo isso aqui. Não, mas isso aqui me dá mais segurança, isso aqui... Não, quem que vai dar certo fazendo isso? Para pensar. Eu não estou falando que você tem que abandonar o seu emprego amanhã, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Não faça isso na sua vida. Muitas vezes você tem que ir comendo pelas beiradas, por mais difícil que pareça. Né? Por mais difícil que pareça, escolhe aquilo que você acredita que é o melhor. Você acha que quando eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube, você acha que eu comecei a gravar vídeo como? Com toda uma estrutura como eu tenho hoje? Você acha que já era assim? Hein? O meu posicionamento diante de câmera, você acha que eu tinha duas? Vou deixar vocês loucos. Você acha que tinha duas câmeras, tinha multicâmera, tinha um microfone super profissional, tinha equipamento de iluminação, tinha patrocinador, tinha tudo isso quando eu comecei? Ou quando eu comecei, por mais difícil que parecesse, e parecia, hein? Nossa, cara, ter que gravar de madrugada, que era o único horário que me sobrava, por quê? Porque o meu dia era todo ocupado, né? Aula na escola, tinha autoescola, programa em rádio, porque já tinha programa em rádio na época quando eu comecei a gravar aqui pro YouTube. Então, me sobrava ali, sabe, das 11 até as 2 da manhã para gravar. E aí, tipo, eu ia dormir 2h30 para 7 horas estar na escola de novo. Cara, foi super difícil. Mas eu escolhi aquilo que parecia melhor, por mais difícil que fosse. Só que eu não fiz loucura, eu não deixei minhas aulas na escola, eu não abandonei a autoescola, né, que era uma empresa que eu era sócio, eu não abandonei aquilo. Pelo contrário, ali, ó, entendeu? Não faltava da escola. Tanto que eu consegui depois licença prêmio. Por quê? Porque eu era ali, não faltava. Por mais que eu tivesse destruído e preparava minhas aulas, hein? Ou seja, dê o seu melhor naquilo que você está fazendo. E dê o seu melhor naquela outra atividade que você acredita que você vai se dar melhor naquela outra atividade. Então, tá vendo? Gente, é que às vezes a pessoa acha que eu só falo de relacionamento amoroso. É que eu dou exemplos de relacionamentos amorosos, mas a gente pode aplicar isso para muitas situações da nossa vida. E aí vem a segunda parte da frase de Pitágoras. O costume logo tornará fácil e agradável. Então, quando você vai se acostumando com aquilo, você vai se habituando. Então, aquilo se torna fácil e agradável, o que antes era tão difícil. Mas por quê? Porque você escolheu o que parecia melhor. E você teve determinação, teve perseverança. Então, não basta só escolher o que naquele momento parecia o melhor, por mais difícil que ele parecesse. Mas depois você vai, não é? Tendo perseverança, então você vai mantendo-se, vai se determinando a fazer, sabe? Então, o costume vai tornando aquilo fácil e agradável. Seja, né, dos relacionamentos amorosos, que você tomou a melhor decisão, por mais difícil que parecesse, seja no âmbito profissional, que você tomou aquela decisão, no começo era tudo muito difícil, por exemplo, eu que não tinha iluminação, que não tinha câmera, que não sabia lidar com programa de edição, que não sabia mexer com as coisas, né? Agora tem uma estrutura, mas eu conheço todo o processo, entende? Então agora é uma coisa que para mim tá mais fácil, mas eu tenho que estar sempre me inteirando das coisas. Então, tudo na vida é assim. Escolhe o que te parece melhor.
por mais difícil que seja. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco tanta coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, meu site, do treinamento, da gravação privada, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.